a estas coisas, o apóstolo está convidando a igreja a meditar naquilo que está escrito, a meditar e a refletir naquilo que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E o que foi que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo? A salvação, a obra salvífica. Jesus pagou o preço na cruz, um preço de sangue, para que eu e você tivéssemos vida eterna e fôssemos reconciliados com Deus, passando assim a desfrutar de um relacionamento com Deus vivo e eterno e ser guiado pelo seu Espírito. Que coisa maravilhosa! O Senhor nos reconciliou com o Pai através da sua morte na cruz do Calvário. E pastor, e por que ele morreu? Por causa dos meus e dos vossos pecados. Você sabia que o pecado nos afasta de Deus? Já parou para pensar nisso? O que é o pecado, pastor? É aquilo que é errado à luz da palavra. É aquilo que vai contra a vontade do próprio Deus, né? Então, se fazemos algo que não é da vontade de Deus, estamos o quê? Pecando, errando. E Deus não nos fez para o erro, mas para o acerto. A palavra de Deus diz que Ele nos criou para a prática das boas obras. E quando falamos de boas obras, a gente está falando de quê, irmãos? Daquilo que é justo, correto aos olhos do Senhor e segundo a lei. Aleluia. Então, se você vive uma vida justa, honesta e correta, você está vivendo uma vida de santidade. Você está praticando coisas boas, segundo a lei dos homens, segundo a lei de Deus. Então, Deus cuidará de você. Amém? Então, Paulo está fazendo a gente entender, convidando a igreja a entender, né? Ele disse assim: quem poderá, pois, né? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, ter essa convicção de você ter Deus na sua vida. Sabe, você já entendeu, você não é só uma criação de Deus, você se tornou filho porque Deus te amou e deu o seu filho, deu o seu filho Jesus, para que você não pereça eternamente, mas que você seja restaurado a um relacionamento com o eterno, para que você volte, né, a ter um relacionamento com esse Deus vivo e criador de todas as coisas. Para que você entenda e compreenda que esse Deus que te criou é o mesmo Deus que é todo poderoso para também te sustentar. E não só para te sustentar, é o Senhor Deus que te conduz quando você permite, é o Senhor Deus que vai te dar a direção do que é certo quando você ora, é o Senhor Deus que te dá estratégia quando você está embaraçado, sem saber o que fazer e nem saber como agir. Você ora e Deus te mostra a direção, você ora e Deus te mostra o que fazer. É por isso que Paulo está dizendo: se você tem Deus, se você está com Deus, quem poderá te vencer? Aleluia! Glória! Olha para cá para tu entender isso. Tu está entendendo? Primeira coisa que Paulo diz: se você tem Deus, se Deus é contigo, quem poderá te vencer? Pensa nessa coisa. Mas pastor, eu não gosto do jeito daquele homem. Te aborrece, né? Eu já pedi tanto que ele mudasse, mas só piora. É porque você está pedindo ao castigar. Você está pedindo àquele que não pode fazer isso acontecer. Você está pedindo exatamente a criatura e não pediu àquele que o criou. Olha a diferença. Entendi. Vou pedir agora àquele que o criou e que prometeu, segundo está escrito no livro de Ezequiel, livro profético, que viria o tempo em que ele, o Deus vivo, colocaria num ser humano o seu Espírito Santo, para que esse homem vivesse uma vida segundo a vontade de Deus. Você não entendeu? Eu vou pedir àquele que pode mudar. Porque a mudança precisa acontecer em mim. Porque muitas vezes eu quero que alguém me compreenda, mas eu não estou disposto a compreender ninguém.
Muitas vezes eu quero que as pessoas me escutem, mas eu não quero escutar ninguém. Muitas vezes eu me acho no direito de falar a verdade, mas não quero ouvir a verdade de ninguém. Então eu preciso de mudança. Porque os defeitos que eu estou vendo naquela pessoa estão refletindo em mim. Existem na minha alma. E eu preciso fazer como Zaqueu fez. Senhor, né? Se cometi algum mal, me perdoe. Eu preciso fazer como Zaqueu fez. De agora por diante, vou fazer conforme a tua palavra. De agora por diante, vou agir conforme a tua vontade. Aleluia! Porque a pessoa que está à tua volta precisa ver Deus na tua vida. No falar, nas ações e atitudes. A pessoa precisa ver Deus na tua vida para entender que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então tenha certeza que Deus vai te prover, vai prover no teu relacionamento. Tenha certeza. Isso aqui é para quem crê, que você não vai perder, porque Deus já te fez bem. Mas como é que eu vou vencer, pastor? No meu braço, impondo a minha vontade, ser um ditador na vida do outro? Não, eu vou vencer com o joelho no chão. Eu vou vencer porque eu vou pedir a Deus para transformar aquela alma. E eu tenho certeza que tem uma coisa que Deus quer, é fazer daquela alma uma nova pessoa. Aleluia. Seus olhos vão ver que Deus manda nos céus e na terra, que não há um só ser vivente que não esteja na mão do Todo-Poderoso. Amém? Paulo vai dizer no versículo 32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Oh, glória, entendimento, aquilo que vem do alto, para compreender e entender. Olha o que Paulo entendeu. Paulo disse: não há nada mais precioso do que o próprio Filho de Deus. De que ele estava dizendo? O Senhor Jesus é o único Filho de Deus em essência. Tu estás entendendo? E Deus deu o Filho dele para padecer em nosso lugar. Aí Paulo está dizendo: entenda como Deus nos ama. Ele permitiu que o Santo Filho fosse humilhado e pisado, rejeitado e cuspido pelos homens, por amor de mim e por amor de você, para que nós tivéssemos a oportunidade de crescermos novamente na presença dele e de estarmos eternamente na eternidade. A parte boa que eu estou falando para você é que Paulo está falando de alguém, de um relacionamento com um Deus tão poderoso, mas tão poderoso que nada e nem ninguém pode vencer. Esse é o teu Deus? É o teu Deus? É o Deus que você serve? Aquele Deus que falou em Isaías dizendo: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir que ele execute os seus planos? Quem pode impedir que ele faça a sua vontade? Esse é o nosso Deus, o Deus que provê vida, que provê o corpo, que provê o alimento físico, espiritual, que provê a bênção material, financeira, familiar. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que Paulo fala, o Deus dos céus e da terra, um Deus vivo e todo-poderoso. Em quem você tem depositado a sua fé? No que você está confiando? Não, pastor, porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Quem lhe deu essa inteligência? Glória a Deus. Graças a Deus que eu tenho uma linda família. Quem lhe deu essa família? Graças a Deus que eu tenho cuidado do meu corpo. Sim, mas quem te deu esse corpo?
esse Espírito vivo dentro de ti, quem te deu? Quantas vezes a gente não pensa nisso? Primeiro, Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Senhor soprou, formou o corpo, e depois que formou o corpo, soprou nas narinas do homem, e ele passou a ser um ser vivente, dependente unicamente de Deus. E qual é o mal do homem? É quando o homem se esquece de que é dependente de Deus. Aí o homem se perde, aí a pessoa se perde, aí se atola na areia, né, pessoal? Ela estava dizendo que eu dou graças a Deus pelo momento dessa missionária. Deus é bom, tem abençoado a vida dela grandemente, a minha casa também. Ela disse que foi fazer um passeio lá no Nordeste do Caribe. Eu ainda estava deitado e ela chegou dizendo: olha, toda feliz. Fiquei feliz também, né, por ver ela feliz, né? Porque eu já vi muitas vezes ela triste, mas agora estou vendo ela sorrir. Você está entendendo? Ela disse que tem um Caribe do Nordeste. Disse: é o que, menino? Sim, é que ela foi um momento na praia e foi passar no rio da posta. Diga aí, irmão, aleluia! Voltou feliz, né? Até nesse momento damos glórias a quem, irmão? A Deus que nos concede viver esses momentos. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmão? É esse Deus. Sabe, o nosso problema às vezes é querer depositar nossa esperança nas pessoas. Não é errado você contar com a ajuda de alguém. O problema é você querer que aquela pessoa faça por você o que só Deus pode fazer. Você tem que entender. Se Deus permitir que alguém te ajude, dê glória. Se Deus não permitir que ninguém te ajude, dê glória do mesmo jeito. Mas de uma coisa, de fome você não morre, porque Deus é fiel. Ele criou você e Ele vai sustentar você. Aleluia! Você está entendendo? Aí Paulo diz: se Ele deu Jesus, o que para Deus é precioso, o seu Filho Jesus, e Ele nos deu, permitiu pagar, sofrer a afronta, a vergonha. O que mais Deus não nos dará se Ele já nos deu Cristo? O que Paulo está tentando nos ensinar? É que se você buscar Deus, você vai ter resposta dele. Ele vai te ouvir, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai chegar com providência naquilo que tu estás buscando. Se a tua oração sobe de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai honrar a tua fé e vai mudar a tua história, e tu vai viver um novo relacionamento com Deus que nunca tu vivesse na vida. Tu vai ser assim como Paulo. Quando o diabo te afrontar, tu faz: Deus é maior. E vamos dizer para você: aqui você não entra. E você diz: meu Deus é maior. Não preciso nem dizer o que meu Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai agir. E quando Ele agir, você vai ver que meu Deus é maior. Aleluia! Esse Deus que criou todas as coisas. Eu não estou falando de um Deus terreno, de seres humanos, de imagens criadas, não. Estou falando desse Deus que nos criou. Aleluia! O nome dele é pregado, exaltado e apresentado através do Evangelho a todas as nações da terra. É o nome dele. Sou louvor para Ele. Amo a minha família. Obrigado, Senhor, por ter me dado esse presente. Certo? Lembre-se, você é uma pessoa abençoada, você tem família, e Deus te abençoou com uma linda família. Mas quem foi que disse a você? Você sabia que o próprio Jesus foi desacreditado dos seus irmãos dentro da sua família terrena? O Senhor Jesus tem alguns irmãos de Jesus que não acreditavam no ministério dele, e nem que ele fosse o Messias, o Cristo enviado da parte de Deus. Esses irmãos
vieram se converter depois que o Senhor foi morto e depois da sua ressurreição, que Jesus apareceu a eles depois de ressuscitado. Aleluia. O que eu quero dizer, às vezes nós temos dentro da nossa própria família algumas pessoas que falam conosco, que nos dão um bom dia, que às vezes até nos abraçam, mas não tem a mesma visão que você tem, não vê como você vê. Você é aquela pessoa que diz assim, vai dar certo, aí já tem outro irmão que diz, eu acho que esse negócio vai dar errado. Visão diferenciada dentro da mesma casa. Então você tem que saber quem é o seu Deus e o poder que esse Deus tem para dizer, independente da minha ou da tua fé, Ele é fiel e todo poderoso para fazer se Ele quiser. Aleluia! Aleluia! Porque enquanto Deus quer que você creia, o diabo quer que você desacredite. Você sabia que existe essa batalha? Essa batalha espiritual. Deus está dizendo que você é, o diabo está dizendo que você era. O diabo quer que olhar, ele quer te fazer olhar para o teu passado. Ele quer te diminuir no teu passado. Você diz para ele, não, eu fui, agora não sou mais. Aleluia! Porque Cristo me lavou, me remiu. Aleluia! E a graça de Deus me alcançou. Você entendeu? O tempo de solteiro nessa comunidade é uma tristeza. Eu tenho orado e continuo orando, irmão, porque eu vejo tantos irmãos que, da minha juventude presa, escrava, sem forças para sair dali. Por quê? Porque quando eu era solteiro, irmão, eu não conhecia Jesus, não conhecia a vontade de Deus. Eu vivia segundo os meus padrões, segundo a minha vontade, os desejos do meu coração. Quantas vezes eu não vinha do Marinho de Baixo ou da Rua do Fogo, até chegar em casa e sem lembrar do caminho do outro dia por onde tinha passado, de tanto bebida, tomando cachaça, 51 e outras coisas. Sem ter esperança para o futuro, porque nem o meu estudo foi vago, e nem tinha desejo de fazer faculdade. Eu estava acostumado com trabalhar e final de semana, futebol e cana. Era assim. Os anos se passando e a minha vida sendo o quê? Destruída. Perdi um irmão com 35 anos de idade. Por causa de quê, irmão? Vista a bebida. O homem poderia viver até 100, dependendo, ou até mais, se Deus permitir, mas você também tem que se lembrar, tem coisas nessa vida que parece que são boas, mas são destruidoras e diminuem o nosso tempo de vida na terra. Então, eu vivi esse passado também, e hoje eu oro a Deus, peço ao Senhor que tenha misericórdia dos meus irmãos, que o Senhor, assim como me alcançou, alcance eles também, para ver esses homens renovados, cheios do Espírito Santo, irmão, com uma nova visão, com um novo pensamento, amando a Deus e as pessoas, e se privando do mal. Aleluia! Para ainda ser exemplo para sua casa, para seus filhos, para seus netos, para a futura geração. Aleluia! Eu dou graças a Deus por estar aqui. Sei que não sou merecedor de nada. Não é porque eu prego a palavra que eu sou merecedor. Não sou merecedor de nada. Estou aqui porque Deus me chamou. Estou aqui porque Deus me escolheu para esse trabalho, pregar a sua palavra. E Deus conhece os meus erros, Deus conhece as minhas falhas, mas o que é que Deus me pede? Seja sincero diante de mim, seja verdadeiro diante de Deus, fale a verdade para Deus, peça perdão a Deus, mas peça também que Deus te conduza, peça também que Deus te direcione, peça que Deus te capacite e te use na obra do Evangelho. Paulo falava desta forma porque Paulo havia doado a vida dele para Deus.
Não havia mais lugar para nada, a não ser para pregar o Evangelho, alcançar pessoas, levar o conhecimento de Jesus Cristo às pessoas que ainda não conheciam, levar salvação a estas pessoas, na pessoa de Jesus. Este era o ministério do apóstolo Paulo, um ministro, pregador do Evangelho. E ele vivia unicamente, entendendo ele, que Deus o havia separado para aquela obra. Paulo disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Não vivo mais para mim, mas vivo para Cristo. Aleluia. Olha o entendimento dele. Esse meu irmão, será que Deus não me ouve, pastor? Como não te ouve, irmão? Tu não creu em Jesus? Pastor, eu sei lá, eu acho que eu não tenho fé para orar. Como, irmão? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se Deus te deu Cristo, o que mais Ele não te dará? O amor de Deus é inexplicável, irmão. Ele nos ouve quando você chama por Ele. Por isso o inferno deseja que ninguém proclame o Evangelho. O inferno deseja que você não chame por Deus e nem fale com Deus, porque o inferno sabe que se você orar, ele vai responder a tua oração. Aleluia! Diga para o seu irmão agora, com muito amor e carinho, diga para ele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo: o que é que pode vencer Deus, se não há nada além dele? Se Ele está acima de tudo e de todos. Então, se você se refugiou debaixo das asas do Senhor, Ele é o teu provedor. Ele é o teu provedor. Para fechar aqui, porque nós temos aí já que fechar aqui com oração. Outra coisa, irmãos, versículo 33, perdão. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Olha, eu vou explicar algo para você rápido. Olha para cá. Tem uma multidão que tudo que sabe é falar dos outros. Tu está entendendo? E eles não estão nem aí para a sua vida sentimental. Eles querem que você se entristeça mesmo. E falam, e fala mal, e acusa, e condena. Tem uma multidão assim. Agora escuta o que Paulo vai dizer. Paulo disse o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Você entendeu isso? O Senhor falou com Ananias a respeito de Paulo. Ananias, quando ouviu o nome de Paulo, Ananias se assombrou. E Ananias disse diante de Deus: esse homem é mau, tem perseguido o teu povo. E Deus falou para Ananias: para mim ele é vaso escolhido. Tu está entendendo? Não interessa que tipo de pensamento tem as pessoas à tua volta, a teu respeito. O que interessa aqui é que Deus te escolheu para uma grande obra, e isso basta. Aleluia. Porque uma vez que a multidão te acuse, mas Deus te justifica, tu estás salvo. Porque não adianta a multidão te justificar e Deus te condenar. Então entenda: não deixe que essas vozes de terceiro diminua a sua fé e o seu relacionamento com Deus vivo, e a certeza que Ele te ama de verdade e que Ele vai prover na tua vida, sem dúvida. Tenha essa convicção e essa certeza: Ele vai prover na sua vida de uma maneira sobrenatural. Creia. E essa é a resposta. Por que você? Pergunte a Deus.
E há tanta gente que poderia ter sido abençoado, foi logo tu. Pergunta a ele, porque ele me justificou. Não podia ser outro? Pergunta a Deus. E por que tu? Pergunta a Deus, que chama, capacita e usa como Ele quer. Aleluia! É isso. Você fica de pé. Agora diga para você, irmão, diga bem para ele entender que Deus está falando com ele. Para de ser medroso. Viu? E fique sabendo, diga para ela mesmo dele. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, Deus está conosco. E essa vitória é nossa. Aplauda Jesus! Aleluia! Fez uma mão aqui agora. Pai querido, esta é a tua palavra ministrada ao coração da tua igreja neste santo lugar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, confirma esta palavra na vida deles, Senhor, na vida desta igreja, de cada pessoa que aqui se encontra. Ó Pai querido, ó Deus amado, em nome de Jesus assim eu oro. Diga amém.